Olá, hoje é o dia do nosso fechamento do Salmo 91, não é? Estou feliz porque Deus nos permitiu viajar nessa jornada tão bonita, que é a meditação desse Salmo. Me sinto muito honrada, muito privilegiada do Senhor ter me escolhido para esse momento, para falar sobre esse tema. Deus é bom, nada vai voltar vazio. E hoje nós vamos encerrar com chave de ouro, porque as duas principais promessas do Salmo todinho estão contidas nesse último versículo. Então vamos orar. Senhor, eu te louvo, Pai, te agradeço pela vida de cada um, que o Senhor fez com que parasse um pouco para meditar sobre o que o Senhor diz nessa palavra, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque veio bem no momento de crise, de aflições que nós brasileiros estamos enfrentando. Eu te louvo, Pai, porque a Tua palavra não volta vazia e com certeza o Teu Espírito vai ser fiel e vai falar mais uma vez. Usa-me, Senhor. Nós nos entregamos cativo ao Senhor Jesus Cristo. Venha a palavra profética, venha o Espírito da profecia, Senhor. Venha também cura. Venha libertação, venha salvação. Em nome de Jesus, tira, Senhor, os tampões dos ouvidos de quem quer que seja que vai ter contato com essa palavra. E eu proíbo, em nome de Jesus, qualquer interferência do maligno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem damos toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Então hoje nós vamos falar do versículo 16, que diz assim: vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. São duas promessas aqui, para aqueles que amam o Senhor, que habitam em seu esconderijo. Vida longa e salvação. E com essas duas completam-se as 7. Quando a gente fala de 7, é a totalidade de Deus, é o número que fala da perfeição de Deus. É a plenitude do plano de Deus, vamos dizer assim, para a sua vida, né? No último versículo, então, nós temos as duas promessas que abrangem todas as outras 5, porque se trata da nossa vida, da sua vida. A 6ª promessa é vida longa. O Senhor vai fartar aqueles que o amam com abundância de dias. Em algumas traduções falam abundância de dias em vez de vida longa. Isso é muito mais do que comemorar vários aniversários. Quando a gente fala de abundância de dias, a gente está falando de viver plenamente. Nós estamos aqui falando de vida com qualidade. Agora não confunda também. Quando falamos vida com qualidade, nós não estamos dizendo que é vida sem problemas, sem aflições. Jesus já disse, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a vida abundante, o que é exatamente, né? Sabe, é aquela pessoa que sabe viver cada fase de sua vida, sabe viver um dia por vez, sabe saborear cada momento, sabe chorar na hora da dor, mas sabe rir também na hora da alegria, né? O Pai Celestial nos dará muitos dias em que experimentaremos prosperidade. Isso é ter uma vida próspera, é conseguir passar por esse mundo e não apenas ir levando a vida, mas vivendo e saboreando a vida. Como que você anda saboreando sua vida, né? Quanto você investe com os teus amigos, com a tua família, com as coisas que você gosta de fazer, mas especialmente quanto você investe na presença de Deus. Quanto você investe no seu relacionamento com Ele, né? É só em Cristo que nós temos a plena satisfação. Então isso, a vida abundante, aqui nos remete também para um estado de espírito contemplativo.
numa quietude também, há momentos de quietude para a gente perceber e sentir a presença de Deus, né? O rei Davi, por exemplo, ele, quem já leu, né, 1 Samuel, a história de Davi, ele foi um homem de guerra, um homem de muitas batalhas. Parece que o reinado dele ele não teve sossego, estava sempre enfrentando algum inimigo. Mas quando chega na velhice dele, a gente vê que ele tinha feito tudo o que tinha que fazer e ele estava ali no meio da família, em paz. E a velhice dele foi um tempo de vida abundante também, um tempo contemplativo na presença do Senhor. Ele pôde ver os frutos de todo o trabalho dele durante a vida toda. Então, vida abundante não tem a ver com não ter batalhas, não ter guerras. Tem a ver em sair vitorioso de todas elas e não perder o sorriso nem a doçura, né? Você passa por tantas coisas, tantos perrengues, existem pessoas que ficam muito amargas, ou ficam muito assim, apagadas, sem esperança, né? Mas o Senhor está te prometendo vida longa. O Senhor está prometendo que você vai passar por essa vida experimentando vitórias e você vai terminar os seus dias aqui, ou no dia que Jesus vier buscar, ou no dia que você for se encontrar com Ele, não é? Mas de uma forma abundante. Você poderá dizer, realmente eu vivi. Tem até um livro aí bem antigo, né? Que é o título não é evangélico. Confesso que vivi. Então você vai poder confessar verdadeiramente eu vivi, porque eu estava aliançado com aquele que é a vida. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se somos aliançados com Ele, vamos ter uma vida abundante, vida longa. Uma longa existência marcada de vitórias, né, que foi o que aconteceu com Davi. É sinal de uma vida debaixo de uma promessa de proteção. Pare um pouco para meditar quantos livramentos Deus já te deu. Quantos e quantos livramentos o Senhor já deu na sua vida. Isso marca que você está debaixo da proteção. Tem pessoas que olham para você e falam, com esse daí ninguém pode. Não sei o que acontece, que com ele dá tudo certo. Até aqueles que desejam o seu mal. Por quê? Porque você está marcado pela provisão do Senhor, pela proteção do Senhor. Vida abundante nos remete para o estado de saúde emocional e espiritual. E é esse o estado que o Senhor quer que você permaneça, né? Quanto mais nós investimos tempo na presença dEle, meditando a palavra, contemplando no silêncio e na solitude essa presença do Criador, do nosso Pai, mais nós vamos ter essa abundância de vida, mais nossa espiritualidade será saudável. Na serenidade, muitas coisas que estão lá dentro de você, lá no seu inconsciente, elas vêm. Lá você descobre alguma raiva, algum medo, alguma coisa que entristece o Espírito Santo, e ali você tem a chance de quebrar a aliança que você fez com aqueles sentimentos. Por isso que é importante a meditação, a contemplação, né? Estar a sós com Deus, às vezes até em silêncio, não exatamente falando, mas deixando o Espírito Santo trabalhar dentro de você. É nessa serenidade, quando nós nos acalmamos, nós respiramos, é que a gente começa a perceber onde estão os nossos medos, onde estão as nossas inseguranças. E a notícia boa é que todos esses sentimentos fogem diante da presença de Deus. Eles saem correndo de você. Eles não suportam
a presença de Deus. E assim é o seu processo de cura. Nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e continuar servindo às inseguranças, aos medos, à incredulidade, enfim, há tantos outros sentimentos de raiva, de ressentimentos, ressentir, viver sentindo de novo aquela sua dor do passado. Isso não acaba bem. Decida servir ao único Senhor, o Rei dos Reis. Alguns impedimentos para eu ter essa vida longa é uma espiritualidade, uma alma doente, uma alma adoentada que se recusa a entrar nesse processo de libertação mesmo, de cura espiritual e emocional diante da presença de Deus. Nós temos um exemplo muito grande na Bíblia que é o próprio rei Saul. Ele era uma boa pessoa, ele foi destacado dentre os israelitas. Ele foi escolhido por Deus e foi ungido por Deus para ter um grande ministério. Ele teve um chamado muito especial que foi ser o primeiro rei da nação de Israel. E o reinado dele começou debaixo de guerra e debaixo de muita humilhação por parte dos inimigos. Eles estavam tão oprimidos pelos inimigos que na época de Saul não havia ferreiro em Israel, não havia os fabricantes de armas, não havia espada. Ele tinha uma espada e o filho dele tinha outra. O que um exército faz com duas espadas e os outros soldados que não tinham armas, né? Eles não podiam fabricar armas porque o inimigo proibiu que houvesse ferreiro na terra de Israel. Mas mesmo assim, eles enfrentaram, ele e o seu filho Jonathan, enfrentou o inimigo e eles venceram, eles ganharam. Saul era um homem de muita ousadia também, ele tinha muito valor, mas haviam coisas dentro dele que ele não parou para contemplar a presença de Deus e em silêncio permitir que coisas que estavam no interior dele fossem tratadas. Foi aí onde ele caiu, né? Ele não parou para ouvir o que estava no coração dele. Lá em 1 Samuel 15, fala do episódio que ele desobedece. E quando vem Samuel chamar a atenção dele, ele não para ouvir. Ele não para entender o preço daquele pecado que ele estava cometendo. Ele não parava para ouvir o que havia dentro dele. E o texto parece que nos empurra a entender que Saul queria só a aprovação das pessoas. Ele não estava muito preocupado com a aprovação de Deus. Ele não estava muito preocupado em obedecer a Deus. Ele estava preocupado com a aprovação das pessoas. Ele queria agradar as pessoas ali. Então, podemos dizer que ali havia alguma questão de insegurança, talvez, incredulidade, medo de ser rejeitado. Todos esses sentimentos poderiam ter sido tratados se ele parasse para ouvir. Ao contrário, lá no verso 30 do 1 Samuel 15, depois que Samuel chama a atenção dele, ele fala: pequei, honra-me perante o povo. Ele não ficou preocupado com o que Deus estava vendo dele, estava preocupado com o que o povo via a respeito dele. Honra-me perante o povo. Ele não deixou Samuel ir embora, né? Ele rasgou a roupa de Samuel, segurando Samuel, só para não passar vergonha no meio do povo. Saul queria manter as aparências apenas. E quando nós não paramos para ter uma vida de contemplar, de estarmos a sós com Deus, de lermos a palavra de Deus de uma forma não para
e essa palavra que eu vou falar agora é mais para líderes. Às vezes nós, líderes, temos o hábito de ler a palavra só para preparar estudos. Mas tenha o seu momento de ler a palavra sem nenhum lápis, sem nenhum papel do lado, só se alimentando da palavra e pedindo que o Espírito Santo fale com você, né? Havia no Saul inveja. Lá no capítulo 18 até o capítulo 20 tem todo um episódio onde Davi se dá muito bem na batalha e começaram a cantar para ele e aquilo descompensou Saul, né? Descompensou. Ele ficou com ódio de Davi, ele queria matar Davi. Irmãos, alguns sentimentos que podem aparecer dentro de nós só podem ser curados quando nós levamos para a cruz de Cristo. Mas para isso você precisa ter contato com esse sentimento, admitir que tem esse sentimento e ir aos pés da cruz, se arrepender e deixar que o Espírito Santo trabalhe em você. Quando contemplamos a presença do Senhor, nossos olhos se abrem para vermos o que realmente está dentro de nós. Na presença de Deus, você pode expor tudo que tem no seu coração. Deus já conhece, já sabe, Ele não se escandaliza. O que Ele quer é que você entre numa estrada de autoconhecimento também, para que você amadureça. Senão você sempre vai ser aquela pessoa que, como Saul, ele quase fez a vontade de Deus. Perigo. Eu quase obedeci a Deus. Eu quase fiz a vontade do Senhor. Foi um grande erro, fez quase a vontade de Deus. Saul fez um monte de coisa, mas foi quase a vontade de Deus. Que não seja assim na sua vida, que você faça a vontade de Deus. Tire esse quase aí da sua vida, em nome de Jesus, né? Muitas vezes não estamos dando a real atenção à vontade de Deus. Ficamos brincando, né? Brincando de igreja, de crente, de carregar o nome de Deus. Somos o templo do Espírito. Então, nós estamos entrando numa fase, tempo histórico mesmo, que já não tem mais espaço para brincadeiras. Precisamos ser integrais, precisamos ser totais, totais nos nossos propósitos, naquilo que você crê que é certo. Precisamos ser filhos totais, né? Seja filho de Deus de corpo, alma e espírito, todas as áreas. Vida longa tem a ver com emoção saudável, alma saudável. E essa alma saudável, ela diz sim para o silêncio, para a solitude, para ficar quietinho ali ouvindo o que Deus tem para dizer. Elias, ele foi diante de uma batalha muito grande, né? Num período que Israel praticamente estava cego, seguidor de Baal, né? Tinha mais de 450 profetas de Baal. É um absurdo, né? A quantidade de profetas. Homens acostumados a realizar coisas sobrenaturais. E Elias enfrentou todos eles sozinho, teve toda aquela batalha, mas ele se recolheu depois da batalha, ficou a sós com Deus. E foi no silêncio, na solitude, que a voz de Deus falou com ele. E deu ânimo para ele, porque as batalhas espirituais também nos dão desgastes. Então é importante de você ter esse momento a sós para se recompor. Recomponha-se na presença de Deus. No silêncio nós ouvimos Deus. O som do silêncio permite que você ouça a voz de Deus. E esse silêncio, muitas vezes você vai precisar dizer para a sua alma calar. Cala, alma, calma, né? Quando foi a última vez que você ficou pelo menos 15 minutos em silêncio, na presença de Deus? Espiritualidade emocionalmente saudável diz sim para a adoração
contemplativa, aquela adoração que muitas vezes a gente apenas chora na presença de Deus, apenas ficamos em silêncio. Isso também é adoração. O seu interior faz parte do processo, né? Nós não podemos deixar Deus de fora de nós. Ele tem que estar dentro de nós. E aí, quando você está nesse momento contemplativo, você pode parar e ouvir o que o Senhor está dizendo para você. O que Ele quer que você faça. Como que você aplica a sua vida àquela palavra que você acabou de ler. Como que você deve transmitir a palavra de Deus para outros. Nesses momentos de contemplação diante do Senhor, vem muita intuição, vem muitos pensamentos, vem muitas ideias logo após esse tempo de ficar quietinho lá. É o próprio Espírito Santo trazendo coisas. Vem na sua memória fatos que de repente você deixou passar batido, mas hoje você tem aí seus comportamentos automáticos, né? Vindo do inconsciente sem você entender por que você age de tal forma. Nesses momentos vem também cura. Cura do seu psique, vem cura da sua alma, da sua mente. Saul odiava provações, ele não queria ser contrariado, ele não sabia esperar, né? Mas o sofrimento e a tristeza nos dão maturidade, né? Nos colocam mais perto de Deus, arrancam de nós a arrogância e nós nos tornamos pessoas mais humildes. Jeremias também sofreu bastante, sentiu raiva com aquele povo de Israel que estava muito desobediente na época dele, né? Mas ele não pecou, ele ficou a sós com Deus. Aí lá em Lamentações 3:21 fala assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Imagino ele sentado em algum lugar lembrando as vitórias de Israel, lembrando quando Deus falava com o povo, lembrando os milagres, lembrando as bênçãos, lembrando do amor e da misericórdia e da fidelidade e das promessas que Deus tinha para Israel. E isso dava a ele esperança, ele conseguiu isso aquietando-se, não se rebelando, né? Ele está formando em nós o caráter de Cristo. Davi foi capaz de esperar anos para assumir o reinado que ele já estava ungido. Samuel foi lá na casa de Jessé, ungiu Davi, Davi voltou para o campo e continuou na dele. Continuou trabalhando, fazendo as coisas que ele fazia. Depois de muitos anos é que ele sentou-se na cadeira de rei e pôs a coroa na cabeça, mas ele precisou ter paciência e muitas coisas aconteceram nessa estrada. Jesus precisou ter uma paciência enorme desde a promessa lá de Eva, né? que a descendente da mulher ia pisar na cabeça da serpente. Jesus esperou milhares de anos até ele poder encarnar, ele vir aqui nessa terra como homem. Precisou esperar 9 meses dentro da barriga da Maria. Precisou esperar 30 anos para começar o ministério dele. Precisou esperar 3 dias para ressuscitar e depois precisou esperar 40 dias para voltar para o céu, para subir. Tudo isso, ele precisou ser paciente. E o Senhor está dizendo para você hoje, você quer ter vida longa e abundante? Tenha paciência em Deus. Deus é longânimo e nada está perdido em nome de Jesus. A adversidade arranca ilusões e produz autenticidade na nossa vida. Os líderes religiosos da época de Jesus tinham um conhecimento enorme a respeito de Deus, mas o coração deles nunca pararam para ouvir mesmo. Parecia que tinha coração de pedra. Mas a espiritualidade saudável, ela se entrega ao Pai. Aonde foi parar o seu dia de descanso?
retoma isto. Busque o seu dia de descanso. Busque o seu sábado. Aonde a sua vida está? Em que ponto você está? Nunca é tarde para recomeçar o que tiver que recomeçar, para tirar do caminho o que tiver que tirar do caminho. Nunca é tarde para mudar o rumo da sua história, nunca é tarde, né? Somos marcados muitas vezes com um ativismo tão frenético que a gente não consegue mais ter paciência. Sem paciência não há esperança, e aonde a sua fé enfraquece. A principal marca da paciência é desacelerar, não é desesperança, não é isto, mas esperança naquilo que Deus nos tem prometido. Deus prometeu vitória para o Brasil. Ele prometeu uma grande prosperidade para o Brasil. Ele prometeu que daqui sairá um grande avivamento. Muitos evangelistas sairão do Brasil para todas as nações. Ele prometeu isto. Nós vamos regar essas promessas com oração e com paciência, que gera esperança, e a nossa fé não vai definhar. Não importa o que acontecer, não importa o que estamos vendo no dia de hoje, mas nós sabemos que o destino da nossa nação é de vitória. E você faz parte dessa nação, então o destino da sua vida, da sua família é de vitória também, em nome de Jesus, né? O que você está fazendo com a sua longa vida? Viva para o Senhor. Viva e respire para o Senhor. E a última promessa, a 7ª promessa desse salmo: você verá a salvação do Senhor e lhe mostrarei a minha salvação. É uma promessa de Deus. Deus quer que você tome posse da sua salvação. Mostrar significa deixar que vejam algo e tomem posse daquilo. E o Senhor falou: eu vou mostrar a você a minha salvação. Eu vou deixar você ver todo o meu plano e você vai tomar posse dele. É isso que Deus está falando para você. Salmo 91 termina nos levando ao triunfo total, final. A promessa é que veremos o Senhor face a face. A realidade por trás dessa promessa é que a salvação não é apenas um conhecimento intelectual sobre Deus, mas é o relacionamento real com Ele. O Senhor está dizendo para você: eu vou lhe mostrar a minha salvação. E na salvação do Senhor, o que tem nessa salvação? Salvação significa saúde, cura, resgate, livramento, segurança, proteção e provisão. E o Senhor vai te mostrar tudo isso. Começa a agradecer já, porque você é vitorioso. Deus nos promete que veremos e tomaremos posse da saúde. Em nome de Jesus, se tem pessoas enfermas fisicamente aqui me ouvindo, eu libero agora a palavra de saúde. Seja curado em nome de Jesus, que a unção do Senhor venha sobre você e você seja curado, porque essa é uma promessa desse salmo e o Senhor vai te curar. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego a Ti cada pessoa que está doente de alma, doente de espírito e doente de físico, Pai. Em nome de Jesus, me use, Senhor. Eu estou aqui como instrumento do Senhor. E através dessa voz, através dessa palavra liberada, o Senhor alcance essa pessoa com cura completa, com sinais e maravilhas, para que o Teu nome seja exaltado e muitos venham a se converter ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aproprie-se da aliança com Deus e comece a experimentá-la como parte vital da sua vida. Concluindo a série do Salmo 91, o único apoio confiável que temos nesse mundo são as bênçãos do Senhor, é a promessa dele, é o próprio Senhor. Quando confiamos nas bênçãos do Senhor, nós dizemos não ao medo, não ao desespero, não à desesperança. E decidimos fazer da sua palavra
a autoridade máxima na nossa vida. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, Ele é a autoridade maior na minha vida. O Salmo 90 é a única passagem bíblica onde estão juntas todas as promessas de proteção. É uma aliança esse salmo, um contrato espiritual que o Altíssimo fez com você, com os filhos dele. Muitos leem o salmo como se fosse coisa poética, mas não é não. Ele é tão importante e tem todo o mesmo valor do Pentateuco e dos profetas, dos livros da lei e dos profetas. Lá em Lucas 24, 44, Jesus diz assim: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, Pentateuco, nos profetas, desde Isaías até Malaquias, e nos salmos. E nos salmos. Tudo que está escrito nos salmos, Jesus veio para cumprir. Os salmos, ele tem, não é só poesia, não é um valor poético, embora é uma linguagem poética, embora seja uma linguagem poética, mas ele fala verdades profundas e espirituais, que se não fosse essa linguagem poética, talvez nosso nível de entendimento não conseguiria entender o que Deus estava querendo dizer para nós. Jesus iguala os salmos à profecia e à lei. É lei. O que está escrito no Salmo 91 é a palavra viva do Senhor que está sendo impressa na sua mente, no seu inconsciente, no seu espírito, na sua alma e também no seu físico, em nome de Jesus. Nesse tempo de incertezas, é muito confortante sabermos que Deus sabe antecipadamente o que vamos enfrentar e Ele já tem as medidas a serem tomadas, Ele já tem as respostas, Ele já tem as saídas. No Senhor estão todas as saídas para a sua vida. Deus te abençoe. Glória a Deus, porque nós concluímos essa jornada de meditação nesse salmo e está na mão de Deus qual vai ser a próxima viagem que vamos fazer, não é? Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Eu abençoo a sua vida, sua família, suas finanças, sua saúde, seu ministério, seus relacionamentos. E em nome de Jesus, que o Senhor contemple o seu coração, se alegre com você e satisfaça o desejo do seu coração. Que o seu desejo, que o desejo que está no seu coração seja o mesmo desejo que está no coração do Pai. E que você seja uma testemunha viva do Senhor aqui nessa terra. Em nome de Jesus, nas tuas mãos eu entrego cada um. Que o Senhor resplandeça sobre a vida de cada um. E que o Senhor torne verdadeiro, vivo, eficaz e poderoso esse salmo, essa palavra no coração de cada pessoa, Pai, que tem ouvido, que tem te buscado. Opera os milagres, Senhor. Eu os entrego a cada pessoa, Senhor, eu entrego a Ti. Em nome de Jesus, completa a palavra, completa a obra, Senhor. Coisas que eu devia ter falado e não falei, peço que o Senhor complete, que eu me esqueci. O que eu não falei tão claramente, peço que o Teu Espírito seja o professor de cada um, Pai. Em nome de Jesus, nas Tuas mãos eu entrego. E eu termino aqui com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, cheia de gratidão, com os pastores, com a igreja e com o Senhor. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Shalom.